Olá, bom, boa tarde, né? Quase início de boa noite. Estou aqui com vocês novamente. Eu sou a Luciana Holtz, fundadora e presidente do Instituto Oncoguia. Eu estou aqui hoje, então, para falar com vocês sobre um tema que é bastante procurado, né, no nosso 0800, né, no nosso programa de apoio ao paciente, aqui nas nossas redes sociais, que é esse, né, esse guarda-chuva aí relacionado ao que é um direito do paciente. Existem direitos sociais, existem direitos relacionados à saúde, e para falar desse assunto, né, para a gente conversar, esclarecer, tirar dúvida, entender melhor, né, hoje nós vamos falar especificamente sobre esses direitos da saúde, que são direitos do paciente, em especial quando eu estou sendo cuidado por um profissional de saúde. Então, assim, eu acho que é um tema novo, que de uma certa forma a gente fala de vez em quando sobre esses direitos também, mas não de forma tão organizadinha e, obviamente, não de forma didática e explicada por uma especialista no assunto. Então, quem está aqui comigo é a professora doutora Aline Albuquerque. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui com você. É um prazer Bom, estar né? aqui, né? Conseguimos agendar a nossa live, né, Aline? Finalmente conseguimos. Então, agora, ó, eu vou te apresentar direitinho, tá? Então, tá aqui, lá vou eu olhar para minha colinha. Então, quem tá aqui comigo, né, para todo mundo conhecer, a doutora Aline, ela é referente, ela é professora de pós-graduação em bioética na Universidade de Brasília, é diretora do Instituto Brasileiro do Direito do Paciente e autora de livros, né, um deles é o Manual do Direito do Paciente e um outro é Direitos Humanos dos Pacientes, que a gente também pode conversar um pouquinho aqui. Tem várias outras, né, outros pontos bem importantes do currículo da Aline, a gente pode ir conversando. Então, Aline, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom, então me ajuda, tá? Assim, para a gente já começar explicando para todo mundo. A gente fala muito aqui no Oncoguia, né, desses famosos direitos sociais dos pacientes. Qual que é a diferença desses direitos que eu tenho como paciente? Para a gente começar a falar disso aqui na nossa live. Então, tá. É, as pessoas, né, que vivem com determinada enfermidade, elas podem se colocar juridicamente falando de várias formas como titulares de direitos, né, como pessoas que têm esses direitos. E aí ela pode se colocar, né, como um titular de direitos sociais, então, por exemplo, direitos relacionados à FGTS, ao INSS, a questões de imposto de renda, por exemplo, né, então são direitos sociais. Esses direitos, eles são da pessoa, obviamente, em relação ao Estado, né, que é o Estado que tem que assegurar essa rede de proteção social para as pessoas com determinada enfermidade. Essas pessoas também, elas são titulares do direito à saúde, né? Ou seja, do direito de acesso a serviços de saúde, a medicamentos, a procedimentos, a tratamentos. E aí a gente fala que esse é o direito à saúde. E também essas pessoas, e aí também em relação ao Estado, na é verdade? Então, ela tem o direito à saúde em face do Estado. E também essas pessoas, elas podem estar numa condição de paciente, especificamente. Né? O que é essa condição de paciente? Quando elas estão numa relação com um profissional de saúde e com provedores de serviços de saúde, como hospitais e clínicas. Então, essas pessoas, quando elas se encontram sob cuidados em saúde, elas têm direitos específicos, e esses direitos são chamados direitos do paciente. Então, essa pessoa, ela tem direitos sociais, direito à saúde, que é esse direito de acesso a serviços, medicamentos, insumos, e os direitos do paciente. Então, o direito do paciente não é em relação ao Estado, é em relação ao profissional que está tratando dessa pessoa. Então, até a pessoa, né, com qual esse direito vai se relacionar, digamos assim, né, seja outra parte do direito, é o Estado ou o profissional de saúde. Então, a gente até percebe que isso também difere quando eu faço essa distinção entre esses direitos. E Não sei se Aline, ficou claro. ficou. Então, acho que assim, a partir do momento que, então, pensando que a grande maioria aqui,
provavelmente do nosso público. É um paciente que está, né, enfrentando o diagnóstico de um câncer, ou é um familiar, ou é um cuidador, ou é um profissional de saúde. Então, todos aqui são absurdamente envolvidos nesse assunto. E, inclusive, se é um paciente, são direitos exatamente deste paciente que a gente vai falar agora, principalmente quando ele estiver ali na relação com o oncologista dele, ou com... Isso se estende para toda a rede multiprofissional, assim? Isso também é, por exemplo, com relação à enfermeira, ao psicólogo, ou é especificamente o médico? Não, esse é bem importante. O direito do paciente é o direito que ele tem, essa pessoa tem, né? Essa pessoa num tratamento oncológico, por exemplo, em relação a qualquer membro da equipe de saúde, né? Qualquer profissional de saúde, tanto que a gente fala profissional de saúde, né? Para não caracterizar que isso é uma relação com o médico, até porque hoje, né, o cuidado ele é multiprofissional, né? Então, nem cabe a gente perceber esse paciente numa relação específica com o médico. Né? E também é importante, então, pensar que esse direito do paciente, muitas vezes, ele também vai estar atrelado a familiares, em algumas situações. Embora a gente fale paciente, mas em algumas situações a gente também está falando desse familiar que tem esse direito atrelado, né, essa condição de paciente, um familiar cuidador, por exemplo. Né? Então, isso é importante. Também outra coisa importante, que independentemente de ser um serviço público ou privado, o direito do paciente não muda. Isso também é importante dizer. Né? Se a pessoa está no SUS, se a pessoa está num hospital privado, os direitos desse paciente, eles são os mesmos. Né? Então, é importante deixar claro, porque o direito do paciente, ele está relacionado a uma condição humana, né? Ele não está relacionado ao fato do serviço ser público ou ser privado, ou outra, né, outra questão externa a essa condição humana do paciente. Super importante. Eu vou começar com o primeiro, então, que eu confesso que é um dos meus prediletos aqui, até porque tem tudo a ver com o Coguia, que é direito à informação, Aline. Então, assim, vamos falar um pouco disso, né? O Coguia trabalha com essa questão, claro, de garantir com que o paciente esteja suficientemente informado, preparado, que enfrente o tratamento. Mas pensando nessa relação, que eu estou ali como paciente, quando eu falo, né, que se eu estou sentadinha ali na frente do meu oncologista e eu tenho esse direito de ter acesso a uma informação, é informação a respeito da minha doença, informação a respeito do meu tratamento, é qualquer informação ali que diz respeito dentro dessa relação, é isso? É isso. Então, o direito à informação é importante que essa informação ela seja acessível àquele paciente. Então, o profissional ele tem que ter uma sensibilidade para perceber. E não é só acessível do ponto de vista do nível educacional, né, do ponto de vista também cultural, né, mas também do ponto de vista da emoção, né, de quanto que aquele paciente, né, ele ali naquele momento ele consegue lidar com aquela informação, né, então é uma acessibilidade muito importante, né, não adianta jogar para o paciente inúmeras informações numa consulta só, que ele não vai digerir, ele não vai entender, e aí muitas vezes o profissional se sente, não, mas eu informei. Não, mas não é isso que a gente está falando que é informar. Né? Não é isso. Informar é um processo informacional e comunicacional, né? Não é jogar informação para o paciente que é informar. Então, é importante essa acessibilidade da informação, a qualidade da informação, porque o profissional ele tem que estar baseado em evidências científicas atualizadas para que ele, né, principalmente no caso oncológico, né, que ele municie aquele paciente com as informações atualizadas, isso é muito importante. E também o que você está falando, que informação que é essa? Informação sobre a condição de saúde, sobre as opções que o paciente tem, isso é muito importante, que ele entenda as opções de tratamento, que isso fique claro, mas também a repercussão de cada opção em relação à vida dele. Né? Então, não é né, o que essa opção vai acarretar para a minha vida, mas para a vida daquele paciente. Por isso que é importante também que o direito à informação envolva a escuta do paciente. Porque se o médico não conhece aquele paciente, os impactos que aquela informação vai ter sobre a vida dele, muitas vezes aquela informação não vai ser adequada para aquele paciente. Né? Ou o paciente vai ficar na relação sem compreender de verdade o que está acontecendo, né, Aline?
E eu acho que eu já estou aqui pensando o quanto esse direito à informação ele já conecta com a questão do direito da tomada de decisão, né, Aline? Então, assim, se eu estou informado, você sabe que a gente vem falando muito sobre isso, né? E aí a gente até criou uma campanha que a gente chama de Saia do Automático. E óbvio, né? Passa muito por essa questão de você viver de verdade, né? Você compreender de verdade o que está sendo, o que, né? O que você né? Tá experienciando ali durante o seu tratamento e o perigo que pode ser, né? Se você passar por isso no automático, né? Sem Sim. compreender a sua doença, sem entender detalhes, exatamente o que você falou, né? Assim, eu vou fazer um tratamento agora que vai ser um tratamento sistêmico. Eu tenho um plano A é fazer a químio, plano B é químio e rádio, né? Plano C é não fazer nada, né? Assim, vamos imaginar Sim. que existem essas três opções e o médico propôs isso para você. A gente até ouviu muito dos pacientes o quanto, né? Estar informado permite mais participação, né? Permite uma participação até mais compartilhada do que uma participação ali que acaba sendo mais paternalista, né? Então, eu simplesmente viro para o meu médico e falo, tá bom, doutor, eu faço o que você manda, né? Então, acho que trazer isso, né, Aline, em formato de direito, que as pessoas entendam, né, que elas têm sim o direito de participar ativamente do momento de tomada de decisão. Eu acho que é tão importante, tão importante. Queria te ouvir, assim. Isso, esse também é um dos meus direitos preferidos, né, dos direitos do paciente. Por quê? Porque ele está ali no cerne do cuidado centrado no paciente, né? Se a gente fala que o cuidado é centrado no paciente, esse paciente precisa participar da tomada de decisão e, como você falou, sair do piloto automático, se apropriar da sua própria condição, né? Que é a condição dele naquele momento da vida dele, e que ele precisa participar, se envolver com a tomada de decisão sobre a sua própria condição. Por quê? Não só, porque, obviamente, a gente está falando que isso é um direito dele, mas também que isso vai resultar melhores, né? Isso vai resultar em melhores desfechos clínicos para aquele próprio paciente, né? Porque ali ele vai entender a condição, ele vai poder pensar sobre aquilo, como repercute para a vida dele. Então, esse direito da tomada de participar da tomada de decisão, ele ainda é muito novo no nosso país, né? Ainda é muito novo em vários lugares do mundo, embora ele exista, mas a gente está falando de uma coisa nova, né? Como você falou, usualmente a relação ela é muito paternalista, né? Ou ela é assim, o médico informa e diz assim, olha, você tem 3 opções, como você havia dito, A, B e C, ou, né? E você decide, mais ou menos assim, não é você decide, o paciente nesse sentido. Não, vamos pensar junto aqui o que é melhor para você, né? Né, a tua vida, quem você é, com quem que você, se você tem família, qual é o seu trabalho, né, Luciana? Então, assim, vamos construir uma decisão compartilhada. Você sabe que a Anne está lá no Instagram acompanhando a gente, né? Que ela tem um Instagram que chama Sobreviver ao Câncer de Ovário, e ela está falando que muitas vezes a hierarquia médica é muito forte, tão pesada que fica difícil fazer valer nossos direitos como paciente, que um diálogo mais humano e horizontal faz toda a diferença. Importante, né? Muito importante. E acho que é até uma pergunta que depois a gente pode deixar para depois, mas eu fico pensando muito assim, né? Acho que a gente tem um desafio número 1, que é contar para os pacientes que eles têm esses direitos como paciente, mas eu acho que a gente tem o desafio número 2, que é contar para os profissionais de saúde que os pacientes têm esses direitos. Acho que a gente está nessa segunda etapa, né, Aline? Eu concordo com você. Eu acho que a gente pode observar, no Brasil isso está chegando mais devagar, mas tem um movimento no mundo de cuidado centrado no paciente, de tomada de decisão compartilhada.
Até porque eu acho que os profissionais estão percebendo que é um peso muito grande ele ser um tomador de decisão sozinho. Né? Isso é muito pesado, até do ponto de vista emocional para o profissional. Então, eu sou otimista. Eu acho que esse movimento vai chegar no Brasil e os direitos dos pacientes eles fazem parte desse movimento, né? Como de uma relação horizontal e cooperativa. Então, eu sou otimista. Eu acho que a gente está num caminho e esse caminho eu penso que ele é um caminho sem volta no sentido de, né, de a gente ter um outro tipo de relação com o profissional. Ó, Aline, conforme esperado, né? Tá chegando perguntas aqui de INSS, de imposto de renda. Então, gente, ó, vou pedir para vocês, né? A gente está aqui hoje falando de direitos que os pacientes têm como pacientes, certo, Aline? Né? E todas Sim. as perguntas que vocês estão fazendo, a gente tem esses conteúdos de forma muito detalhada no portal. E a gente também sugere que para uma orientação ainda mais personalizada, vocês podem ligar no Ligue Câncer, tá? Que é o nosso 0800 773 1666. Agora ele já está fechadinho, mas ele volta amanhã das 10 às 17, tá? Então, a gente está falando aqui agora de direito à informação, de direito a participar do momento de tomada de decisão. Que mais, Aline? Qual mais que é seu predileto? Tem um monte aqui para a gente falar. Tenho. Eu acho que, como você colocou, o direito à informação é essencial, o direito a participar da tomada de decisão. Eu acho que um direito também que é muito importante é o direito desse paciente, né, dele não ser discriminado, né? Alguns pacientes com certas, como por exemplo, pacientes idosos, né, pacientes crianças, alguns pacientes, eles vivenciam uma situação de discriminação e, inclusive, né, do seu não reconhecimento como um paciente que possa tomar decisão, que possa participar da tomada de decisão, que possa ser informado. Então, eu acho que, né, eu queria ressaltar também o direito desses pacientes de não serem discriminados nesse contexto que a gente está falando, que é o contexto dos cuidados em saúde, né? Me dá um exemplo. O que você Por imagina exemplo, na situação? é muito frequente o paciente idoso, quando tem algum diagnóstico grave, se fala para a família, não se fala para o paciente idoso. Ele não sabe o que está acontecendo com ele. Isso é muito frequente. Já se presume, né, que ele, por ele ser idoso, ele não vai entender, ou ele não vai suportar, ou enfim, isso é muito, muito frequente quando você tem um paciente idoso, né? Então, assim, dos meus estudos, eu arrisco a dizer que os mais discriminados nos cuidados em saúde são as pessoas idosas e as crianças, porque as crianças também, né? Crianças com câncer, por exemplo, né? Muitas vezes essas crianças não são envolvidas no seu próprio cuidado, não são escutadas, não se considera o que elas sentem, o que elas acham sobre a própria a condição dela de saúde. Então né, a criança, ela vira um objeto do cuidado, né? A gente não percebe aquela criança como uma pessoa ali, né, que pode se colocar como um paciente como qualquer outra. Inclusive, muitas vezes pode ser em discordância dos próprios pais, pode ser, não é verdade? Sim, com certeza, com certeza. Super importante. Tô vendo aqui essa história de poder aceitar ou recusar tratamento. Esse aqui também é um dos meus prediletos, né? E por quê? No Brasil, eu sempre falo no Brasil porque, assim, nós, do ponto de vista do direito do paciente, nós somos atrasados. Eu acho que isso as pessoas têm que entender. O Brasil é um dos poucos países, né, de renda média, um país, né, digamos assim, que não tem uma lei de direito do paciente. Então, eu acho que é importante as pessoas saberem disso. Né? As leis de direito do paciente, elas começaram a serem adotadas na década de 90. A gente está em 2021. Só para vocês terem uma ideia. Então, a gente está em 2021, a gente não tem uma lei de direito do paciente. Isso é muito grave. E isso interfere muito. Até, né, Luciana, quando você estava falando, né? Será que os pacientes sabem sobre esses direitos e os profissionais? A lei, não estou dizendo que a lei ela vai mudar completamente a realidade, mas é óbvio que a lei ela dá visibilidade né, ao tema daquela lei, né? Isso é óbvio. Então,
né? Então, por isso que eu estou falando que o Brasil é atrasado. Mas voltando ao direito à recusa. Há um consenso internacional de que um paciente adulto capaz, ele tem direito de recusar. Há um consenso. Não se discute isso. Ele não pode ser obrigado a nenhum tratamento. Tá? Então, a gente pode discutir pacientes, né, que não são adultos e pacientes que estão numa situação de incapacidade, de tomada de decisão. No Brasil, não existe esse consenso, né? Existe um poder aí, realmente, um poder médico, tá? Isso é verdade, de não aceitar a recusa do paciente. A gente ainda tem que enfrentar isso no nosso país, embora internacionalmente já exista esse consenso do direito à recusa do paciente. E eu acho, né, Aline, que eu fico pensando, né, o quanto todos eles estão tão conectadinhos, né? Porque assim, se eu tô mais informado e se eu tenho mais, né, se eu fico pensando muito nessa questão do autoconhecimento, né? Do quanto eu olho para mim, eu sei o que eu quero, o quanto eu entendo o momento que eu estou inserido, se eu entendo, inclusive, né, a realidade realmente do meu tratamento, o que eu posso esperar, como é que eu me preparo, né? Como é que eu planejo a minha vida. Foi muito que a gente ouviu dos pacientes também, sabe? Então, voltando para essa discussão da tomada de decisão, os fatores, né, que eles trouxeram como aqueles que ajudam, né, para você ter uma tomada de decisão, de novo, né, mais compartilhada ou até mais participativa, foi justamente isso. Quanto não é tanto que eles perceberam muito assim, né, eles trouxeram muito quanto lá no comecinho do câncer, né, lá no comecinho do diagnóstico, onde ainda tinha aquela coisa de estar muito impactado, muito assustado com tudo, era literalmente, doutor, vai, né, manda que eu faço, né? E aí, conforme eles foram vivendo a jornada, foram se informando, né? Acho que vai ali tendo também uma coisa de assimilar melhor esse papel, de entender o que está acontecendo. Aí sim, né? Eles mesmos trouxeram o quanto a participação foi mais ativa, o quanto eles puderam opinar melhor. Então, apareceu muito essa questão, né? De informação somada ao autoconhecimento, o quanto realmente surge aí, né? O famoso paciente mais empoderado, mais ativo, sim, mais fortalecido para participar de todos esses momentos, né, Aline? E é óbvio que não tem regra, porque tem um momento que todo mundo fica mais enfraquecido, mais jururu, né? E até pensando em altos e baixos emocionais mesmo. A gente até ouviu também outro dia de uma paciente falando: não, eu sou pesquisadora, né? Eu sou, né, PhD em câncer de mama, e na hora de cuidar de mim, eu também, né, virei, parece que paciente, né, e pedi para o médico decidir por mim, né? Então, tem todos esses lados também, né? Sim, e talvez, estou até te perguntando, não sei, mas eles sentiram um bem-estar maior quando eles mudaram essa atitude deles em relação ao próprio tratamento, deles participarem mais? Sem dúvida, porque eu acho que aí vem junto essa história, né? Minha vontade está sendo respeitada, né? Aquilo que importa para mim está sendo levado em consideração para a gente tomar a decisão, né, Aline? Eu acho que assim, faz muita diferença o médico decidir por um tratamento que é muito pesado e por um tratamento que pode ser, né, dosado. Isso pode acontecer. Desde que eu chegue para o meu médico e falo: doutor, eu não vou aguentar, né? Eu não vou dar conta. Ou então, assim, a gente pode atrasar um pouquinho, porque, né, não, sei lá, de repente no próximo mês eu quero fazer uma viagem que eu tinha planejado. Então, a gente está falando de vontades assim, né, Aline? São vontades de tanto pessoais quanto de comportamento, quanto questões emocionais também, né? Então, se o paciente não conta tudo isso também para o médico, acho que o paciente também tem que contar. Se o médico não perguntar, eu acho que o paciente precisa contar, né, doutor? E é óbvio, isso vai facilitar muito quanto mais ele se autoconhecer, né? Quanto mais ele se conhecer mesmo, para ele participar, né, de forma mais ativa aí de todos essas também desses direitos, né? Porque isso é muito importante, porque assim, se a gente pensa num novo
digamos, vou usar o termo paradigma, né? E é mesmo, né? Porque é um novo paradigma dos cuidados, sem ser essa relação verticalizada, é uma relação participativa, que o paciente se sente, né, que deve estar ali envolvido. Não é só o profissional que tem que mudar. O paciente também precisa mudar, porque muitas vezes o paciente ele demanda um paternalismo do profissional e ele se coloca numa posição passiva. Então, ele também, né? Então, assim, é uma relação, né? Se é uma relação, os dois têm que mudar. Não é só o profissional e não é só o paciente. Então, a gente precisa. Então, quando a gente fala disso tudo, a gente está falando para os dois, né? Porque é uma relação humana, né? E, essencialmente, a relação de cuidado é uma relação humana. Para além do tecnicismo, a gente está falando de uma relação entre duas pessoas. E essas duas pessoas precisam se colocar nessa relação de uma outra forma. E o autoconhecimento, como você disse, é essencial para o paciente e essencial para o profissional. Porque um profissional também que não se conhece, né, e que não reconhece suas próprias fragilidades e vulnerabilidades, ele se defende e não se aproxima do paciente também. Né? Então, né? É importante ali a gente ter os dois, né? E o direito do paciente, ele está como uma ferramenta para a gente impulsionar essa mudança, né? A gente tem que pensar também como uma ferramenta. Exato. Acho que pensando nos nossos desafios do lado de cá, você sabe que eu estou fazendo agora um curso de Health Literacy. E eu estou completamente maluca, completamente maluca. Né? Que, não sei se. Acho que a melhor tradução aqui no Brasil é letramento em saúde mesmo. Como é que você é isso? Eu acho, letramento. Também acho, concordo. Em espanhol, eles falam em alfabetização sanitária, né? Em alfabetização em saúde. E eu super me encontrei, sabe, Aline? Porque eu acho que ele explica tudo, assim, muita coisa que a gente já está inserido, né? E o quanto é importante, pensando até nisso que a gente acabou de falar, essa questão da informação, ela estará adequada àquilo que eu estou, né, disposto e estou preparado para ouvir, né? E o quanto precisa ter esse cuidado, e não é uma questão só a gente precisa fazer com que o paciente seja alfabetizado em saúde. Tem um papel gigantesco do profissional de saúde também, né? Dele também estar atento e cuidar dessa informação, né? Respeitar essa informação também e adequar essa informação no momento que ele está passando para o paciente. E, nossa, mas depois a gente conversa sobre isso, porque tem muita coisa interessante aí que me ajudou até a organizar mesmo, muita coisa do que a gente já trabalha, né? Sim. E o letramento, ele é, assim, um elemento do direito à informação, né? Porque uma política, nos Estados Unidos tem uma política pública de saúde de letramento. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, né? Você imagina se o nosso SUS tivesse uma política pública de letramento para os pacientes em saúde. Isso é garantia de direito à informação. Porque eu preciso de política pública também para garantir esses direitos do paciente. Porque eu fiquei pensando, uma coisa super importante, Nini. Fico imaginando, às vezes a gente está batalhando tanto por campanha, né? Mas será que aquela campanha está de verdade, né? Sendo compreendida por quem tem que compreender, né? Então, eu já fiquei pensando até que a gente precisa mudar, né? A gente precisa de campanhas adequadas, né? Adequadas ao público-alvo, né? E que a gente consiga trabalhar essa questão mesmo do letramento. Mas, ó, a Alex está falando aqui, né, que certa vez a minha mãe, paciente de câncer, estava bem debilitada do tratamento paliativo. Ele pediu ao médico que suspendesse a consulta com a medicação daquela semana, e pois minha mãe estava resistente quanto ao tratamento. E prontamente ele acatou o nosso pedido. Então, que bom, né? Acho que ele está contando aqui para a gente uma situação positiva, né, Aline? Sim, que bom, e que bom. Eu acho que realmente há muitos profissionais que já estão engajados, né, nessa nova cultura, né? Eu gosto de chamar que é uma nova cultura nos cuidados em saúde. Que bom, né? Que é um exemplo positivo e que confirma a importância, né, dessa parceria entre o paciente e o médico, né? E o profissional de saúde. Como é que é essa questão do direito à privacidade? Então, esse também, eu vou falar que os meus direitos são prediletos, aí as pessoas não vão acreditar que um seja, né, Luciana? Não, o direito, né?
O direito à privacidade, então, assim, eu vou dividir em duas partes. A gente tem o direito à confidencialidade dos dados do paciente, né? No nosso país, isso ainda não é respeitado. Né? Há lugares que qualquer profissional de saúde tem acesso ao prontuário do paciente, porque só o profissional. E isso pode parecer uma coisa boba, mas muitas vezes acham, não, isso não é. Não é. Isso pode ter repercussões graves para o paciente, porque não existe nada mais íntimo e privado do que a minha condição de saúde. Do que aquilo que eu relato para o médico. Então, é muito importante que aquilo fique confidencial e que só a pessoa que cuida de mim pode saber o que está ali. Isso é muito importante. Só que isso não é respeitado, vou ser bem sincera. Não é respeitado, vários profissionais de saúde têm acesso ao prontuário e acham que tem direito de ter porque ele é profissional de saúde. E não pode ter acesso. Isso é uma coisa muito séria. Então, a privacidade, aí eu estou falando da confidencialidade dos dados. Também tem privacidade, aí num outro aspecto, por exemplo, relacionado à visita do paciente, ele escolhe quem ele quer ou não que o visite. Em hospitais e escolas, a gente tem problemas com estudantes que muitas vezes vão ali, entram no quarto do paciente, o paciente não sabe, não é consultado. Então, a gente tem questões do paciente que a roupa dele é trocada na frente de outros pacientes, sem ele também concordar. Isso também acontece muito com as pessoas idosas, porque as pessoas acham que as pessoas idosas podem, como ela é idosa e o corpo dela é visto de uma outra forma, que a roupa dela pode ser tirada na frente de todo mundo. Isso acontece muito frequente com as pessoas idosas. Então, a gente tem aí essa privacidade relacionada ao próprio corpo também. Então, o direito à privacidade, ele tem essas dimensões diferenciadas. Como que fica isso? Estou pensando aqui, bom, acho que a Jutânia trouxe exemplos aqui que super importantes, né? E Jutânia, quero começar te dizendo que eu concordo totalmente com você. O Oncoguia tem um compromisso, sim, né, em trazer aquilo que é direito, igual a gente está conversando aqui com a Aline, mas ela está falando que, infelizmente, né, muito do que a gente está falando, viu, Aline, está longe de acontecer na prática, e acho que é exatamente o que você acabou de falar, né? Então, ela está falando que médicos levam pacientes a procedimentos sem mínimas condições, sem preocupação se vai dar ou não, sem levar em consideração o estágio da doença, se der certo, se não der certo. Sim, né, ela acho que fez aqui um desabafo bem importante aqui. Ela falou: eu estou tão indignada que eu não acredito mais, né? Fala-se tanto em empatia, mas na prática é outra. E aí ela fala que ela acabou perdendo o marido, então super, né, nossos sentimentos, Giltânia, e a gente sabe, né, da dificuldade, a gente sabe que, infelizmente, a gente tem muito a melhorar, mas justamente por isso a gente está aqui conversando, né, Aline? Porque a partir do momento que os pacientes, sim, conhecem os seus direitos, eles podem batalhar, sim, para que isso aconteça, e que é o que eu ia te perguntar, né? Eu fico pensando muito, Aline, nessa situação da privacidade, quando é hospital-escola, né? Quando você tem aquela situação, né, do paciente estar ali já fragilizado numa cama de hospital e chega, né, aquela turma de 10 estudantes que estão ali para aprender e que, obviamente, muitas vezes, né, acabam também passando por uma situação de exposição. E como é que fica isso? O paciente pode falar, não quero, sai todo mundo daqui, é isso? Tipo, não quero ser, não, né, não quero ser, né, ser exposto aqui para todo mundo? Então, quando o paciente ele é admitido no hospital escola, ele teria, eu sei que isso não acontece, ele teria que ser devidamente informado, aquele hospital escola. Se você tiver em tal condição, nós podemos levar estudantes no seu quarto, e ele não pode ser pego de surpresa, né? Não é porque ele está. E muitas vezes ele é pego. Eu tenho um relato de uma moça que estava no hospital escola, ela me contou. E as pessoas entraram no quarto para fazer um procedimento ginecológico, olha só. E ela não sabia.
Então, assim, isso e precisa ser consentido. Então, mas ele precisa ser consentido. Então, eu não posso ali submeter o paciente a uma situação dessa, a uma condição dessa, que é uma violação de direito do paciente, porque é um hospital-escola. Até porque, olha o que você está ensinando para os seus alunos, né? Eu acho que isso não é hospital-escola, porque hospital-escola não é para ensinar só técnica. Hospital-escola é para você ensinar também como você né, como você se forma como, né, como um profissional adequado para prestar um serviço para a sociedade. E você não está ensinando devidamente os seus alunos, né? Eu acho que você está desinformando os seus alunos e deseducando os seus alunos se você tiver, né, se aquele, né, o professor que toma esse tipo de conduta não está educando os alunos. Então, a gente precisa mudar a própria sistemática de admissão desses pacientes, que eles sejam explicados e que eles consintam, e que eles tenham o direito de não consentir. Né? Eu acho que também é importante. Lógico que a maior parte das pessoas consentem, né? Porque quando elas são devidamente informadas, porque as pessoas sabem que aquilo é importante para a formação dos estudantes. E Né? acho que desde que você também não ultrapasse nenhum limite seu pessoal, né, Aline? De novo, né? O quanto é importante você se respeitar, o quanto é importante você se conhecer, porque às vezes é isso, tipo, eu não quero, né? Não quero mostrar o meu pé, né? Não quero mostrar meu pé, né? E tudo bem, é importante você não querer mostrar seu pé, né? Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se algum desses direitos forem desrespeitados, como é que reclama? Onde reclama? Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu gosto de ser bem sincera. O que acontece? Nos outros países, você tem vou chamar de serviços, mas muda, tá? De acordo com o país. Você tem serviços de direito do paciente. Então, você tem ali, né, um serviço que vai acolher essa reclamação, que vai processar essa reclamação, vai chamar o profissional, vai resolver o conflito e vai dar uma resposta para o paciente. Ele não deve recorrer ao Poder Judiciário, não deve. Até porque a gente sabe que o Poder Judiciário, né, enfim, né, a gente sabe que demora, uma ação vai demorar 5, 10 anos e isso não resolve o conflito. Então, muito. E aí tá, mas aí varia. Por exemplo, em alguns países esses serviços são dentro dos hospitais, alguns países esses serviços são nas unidades de saúde, né? Como se fosse nas secretarias municipais, né? Então você varia um pouco. Mas é muito importante que, junto com a lei de direito do paciente, venha esse tipo de que eu estou chamando de serviço, só para as pessoas entenderem, né, e ficar mais claro, né, que a gente chama de serviço de direito do paciente. Por quê? Porque eu não posso submeter um paciente e dizer assim, entra com uma ação na justiça, isso não faz sentido nenhum. Ele tem que ter aquela demanda dele acolhida naquele momento. E em muitos lugares, como na Holanda, na Áustria, esses serviços ficam dentro dos hospitais. E aí a gente tem o que a gente chama de ombudsman do paciente. O ombudsman do paciente não é ouvidoria, né? É bom deixar claro. Ouvidoria vai ouvir a reclamação, mas não vai resolver o conflito. Não é papel da ouvidoria resolver conflito. E o ombudsman não, ele resolve o conflito. E ele é uma pessoa que por exemplo, na Noruega não existe judicialização, né? Por quê? Porque lá a cultura do ombudsman é muito forte, né? Então a gente precisa que o paciente tenha. Agora, se você me perguntou, né, Luciana, aonde que o paciente no Brasil vai? Aí eu vou te dizer, ele não vai a lugar nenhum, porque não tem nenhum lugar no Brasil que acolha a demanda desse paciente. Nenhum, nenhum. Isso, eu fico triste em falar isso, mas eu preciso falar porque é a realidade. E eu não conheço mas eu não conheço, tá? Pode ser que exista nenhuma experiência de ombudsman do paciente no Brasil. Eu não conheço. Em nenhum hospital, eu não conheço. Não, eu também não. E eu estou pensando aqui, né? Mesmo no nosso dia a dia do Big Câncer, né? Eu acho que isso que a gente está falando ainda está tão longe, né? Sabe? Acho que os pacientes até já, de um jeito ou de outro, já ouviram isso, sabe? Mas eu acho que tem aí, talvez, eu não sei se é descrença, né? Ou se é uma coisa mesmo talvez de não haver uma compreensão de que é direito mesmo, né? E que eu preciso entender e saber como buscar. Porque assim, eu estou também pensando até do nosso lado, se isso já chegou de alguma forma, sabe?
estas demandas específicas, e eu posso te falar, tenho quase certeza absoluta que não. Eu acho que o que as pessoas pensam realmente diretamente com o direito são esses sociais, né, e que estão mais relacionados à INSS, que é o que todo mundo já perguntou um pouquinho aqui, mas eu acho, assim, eu acho que até caracterizo esses que a gente está falando aqui, né, Aline, como prioritários a qualquer outro, né, porque se eu não estou sendo respeitado, se eu não tenho acesso à informação, né, se eu não entendo direitinho o que está acontecendo comigo, se eu não tenho esse meu direito de aceitar ou não aceitar um determinado tipo de tratamento, todos os outros ali, né, que estão mais relacionados a uma questão de me ajudar do ponto de vista social, né? Então, se eu vou ter ali o direito ao auxílio-doença, eles deveriam até acontecer como consequência, né? Sim, sim. Não, eu concordo. Eu acho que E essa nesses sua, cases, né, muito e nesses importante. que você conhece nos outros países, né, eu acho que esses serviços, eles acolhem e de alguma forma, tentam resolver a situação, é isso? É isso, é isso. Então, eles acolhem. Então, por exemplo, o direito do paciente no hospital X, né, é violado, ele não foi devidamente informado, e aí o médico tomou uma decisão, um exemplo, né, hipotético. E aí ele vai acolher, ele vai chamar, né, o profissional que cuidou desse paciente, e ele vai tentar ali resolver esse conflito, né, um conflito entre essas partes, e isso dá muito certo, porque como a gente estava falando no começo, né? É uma relação humana e usualmente as pessoas se abrem para a resolução daquele conflito. Então, isso é muito importante para o paciente. Imagina ele se sentir, às vezes, no próprio hospital, com o conflito dele resolvido. Eu acho fenomenal. O meu sonho, o meu projeto é ter um projeto de ombudsman do paciente num Super hospital, para incrível. mostrar. É incrível dizer, olha, a gente vai resolver aqui esse seu problema, né? A gente vai te acolher, porque muitas vezes o que o paciente também quer depois, quando ele sente que o direito dele é violado, ele quer ser acolhido, ele quer ser escutado, né? Ele quer ali um momento de escuta dele, da angústia pelo qual ele passou, né? Ó, vou te fazer algumas perguntas aqui. A Priscila perguntou uma coisa que eu ia te perguntar também. Quais são os profissionais que são autorizados a ter informação confidencial do paciente? Tem isso escrito em algum lugar? Essa história do prontuário, por exemplo? São os profissionais que cuidam do paciente. Se é um enfermeiro que Eles cuida, estão não, diretamente cuidando dele. Não pode vir um outro cara do diretamente. outro andar te dar uma lidinha ali no prontuário. Isso, é isso. É o cuidador direto. Pode ser técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, tá? Tá. Bom, a Vivi está aqui com a gente, está perguntando se assistente social poderia fazer esse papel de ombudsman. O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que no Brasil, acho que sim, acho. No Brasil, o assistente social ele tem um papel muito importante nos hospitais. Eu percebo isso. E ele tem essa sensibilidade social. Ele poderia sim. Eu penso que seria um bom, né, uma boa profissão para que a gente possa tornar essa pessoa um ombudsman no hospital. Lógico, né, quando um assistente social já tem, obviamente, experiência hospitalar, né, lógico. Eu só fico, aí eu vou só para refletir aqui com você, tá? Mas eu só fico pensando, porque no fundo, eu acho que o legal do ombudsman, do pouquinho que eu estou entendendo aqui do que você está falando, é uma super neutralidade, né, Aline? E eu acho que a assistente social, ela quer queira, quer não queira, ela está inserida ali né, também no cuidado desse paciente. O que você acha? Então, o ombudsman, ele defende o direito do paciente, mas é porque no Brasil a gente acha que defender direito do paciente é ser contra o profissional. Então, ele tem um lado, no sentido de que só que se defender direito do paciente não significa que naquela situação concreta o paciente vai estar certo. Sim. Então, assim, o ombudsman ele não é neutro, ele defende o direito do paciente. Inclusive, ele tem um papel de promoção de direito do paciente no hospital. Ele não apenas recebe demandas, ele promove o direito. Mas, obviamente, que o fato dele defender. Porque a gente não é. A gente pode pensar que o direito do paciente também é a favor do profissional. Né?
não é contra o profissional, é porque no Brasil, normalmente, a gente tem essa visão muito adversarial, né? De que se eu estou falando de direito do paciente, eu estou sendo contra o profissional. E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Acabei de ver que eu estou sem áudio. Tem daí acho que tem um comentário aqui da arroba câncer colo de útero, falando que a melhor arma é o paciente conhecer o seu direito. A Patrícia falou um pouquinho, né? Tá falando que a live tá maravilhosa, que uma pena que ela presenciou absurdos há 4 anos atrás, quando o pai dela ficou na UTI e faleceu. Então, né, pontos para a gente também saber dos desafios, né, Aline? Sim. Aline, que mais que você acha que é importante? Bom, a gente não falou ainda de acesso a prontuário, a gente precisa falar de direito a ter acompanhante, a gente precisa falar de direito a ter segunda opinião médica, queria entender um pouco como que você entende isso, principalmente para o paciente do SUS. Esse eu acho que é bem desafiador. Eu concordo que, do ponto de vista da operacionalização desse direito, a segunda opinião, eu concordo com você que é desafiador, né? Eu concordo. Alguns direitos, como o direito ao acompanhante e o direito à segunda opinião, do ponto de vista da implementação, né, da execução prática desses direitos, eles trazem um desafio, porque também você tem que garantir o espaço, a alimentação daquele acompanhante. Então, a gente, do ponto de vista do SUS, né, que a gente está comentando aqui, a gente sabe que ele traz, sim, desafios, mas o fato de trazer desafios, você não, por óbvio, você não anula o direito, né? Você tem que assegurar meios de implementação daquele direito, né? Eu só queria, assim, fazer uma observação, né? Que algumas pessoas colocaram os desafios e situações né, que a gente realmente tem um pesar, né, em relação a essas situações, mas como eu venho dos direitos humanos, né, minha área de formação é direitos humanos, e eu vejo que muitas questões de direitos humanos eram muito tristes e piores no passado, e a gente conseguiu avançar, e eu gosto de dar o exemplo da Lei Maria da Penha, né, que a gente trouxe um outro patamar para a questão da violência contra a mulher. Eu gosto de fazer essa analogia e mostrar que a gente precisa dar visibilidade para os direitos dos pacientes, falar sobre isso, porque como naquela época as mulheres não reconheciam que elas tinham certos direitos e que os direitos delas estavam sendo violados, hoje em dia as mulheres não percebem mais assim. Então, só para a gente fazer um pouco essa reflexão de que é a mesma coisa com o paciente. Eles não percebem que os direitos estão sendo violados, muitas vezes, e a gente precisa passar por esse processo. Ele é um processo, na verdade, né? Aline, chegou uma pergunta aqui da Priscila, que está lá com a gente no Instagram, e ela está falando o seguinte: o paciente pode ter acesso à sua prescrição médica e opinar sobre as medicações que estão sendo prescritas? Então, olha só, esse é um ponto. Acesso ele pode ter, né? Isso é óbvio, né? Acesso ao prontuário, né? Que foi um direito, né, Luciana, que você comentou. É importante que esse acesso tem que ser, obviamente, amplamente franqueado a esse paciente. Ele pode ter cópia do prontuário sem custas, né? Para o paciente. Então, isso porque o conteúdo daquela informação é do paciente, né? Diz respeito a ele, né? Então, tanto que a gente tem uma lei que se chama Lei do Prontuário do Paciente. Existe essa lei no Brasil. Então, o nome da lei, o nome do prontuário é prontuário do paciente, né? Então, isso eu acho que é importante a gente dizer. É uma lei curtinha, ela não é muito, enfim, ela não é muito boa, não, mas pelo menos ela chamou de lei do prontuário do paciente. Você sabe, esse é um ponto que eu tenho. A Vivi está aqui com a gente, com certeza ela tem histórias para contar, mas toda vez o que a gente percebe na prática é o hospital dificultar. Entendeu? Nunca é fácil. Entendeu? Eu acho que eu não consigo me lembrar de alguém que não conseguiu ter acesso. Entendeu? Mas o hospital cobra, o hospital demora, entendeu? Então, acho que esse é um ponto aí dessa questão do acesso ao prontuário. Porque é isso, né, Aline? Às vezes você está se tratando num hospital, você quer, né, você vai precisar levar aquilo, de repente, para um médico ler, e é o que você falou, né? É seu, né? Tudo que está ali diz respeito à sua história, né?
Sim, e assim, e não é um favor do hospital me dar o meu prontuário, né? Não é um favor, é o meu direito. Então, assim, essa cultura que precisa mudar, né, dos hospitais, de entender isso, né? Eu não estou te pedindo um favor, você é um de meu direito, aquela informação é minha, né? E aí, em relação ao acesso à prescrição, sim. Agora, em relação a conversar sobre a prescrição, óbvio que o paciente pode conversar, mas é importante a gente pensar também que o paciente ele não tem direito de escolha, olha só que interessante, de escolha de tratamentos e procedimentos. Ele tem direito de, dentre as alternativas apontadas pelo profissional, de fazer uma opção. É diferente. Eu não posso chegar no médico e dizer assim: olha, eu quero esse medicamento aqui. Não. Ele tem direito de, dentre aquilo, baseado em evidências científicas, ele fazer opção. Então, é diferente. Não é direito de escolha, né? Eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem. Por quê, gente? Porque o médico, a gente está falando médico, a gente está falando de prescrição médica, né? Ele tem um outro direito do paciente que ele tem que assegurar, que é o direito ao cuidado em saúde, né? De qualidade e seguro. Esse direito é extraordinariamente importante. O cuidado ele tem que ser seguro. Então, o médico não pode prescrever um medicamento que não tenha segurança para o paciente. Ele não pode fazer isso, né? E não pode fazer isso porque também é um direito do paciente. Eu não estou nem falando do ponto de vista só do médico. Eu estou falando do ponto de vista do direito do paciente. Então, eu não sei se, Luciana, se ficou claro. Se não tiver ficado, você me fala. Eu acho, né, assim, acho que isso entra talvez numa discussão, né, que a gente acompanha muito de perto, que são essas questões mesmo de acesso a tratamento mais atual, e aí toda a questão, né, da demora, da disponibilização de tratamentos mais novos no SUS. Então, o que a gente sente muito, né, ouvindo o dia a dia dos pacientes, é o quanto esse peso, o quanto esse atraso tem um peso importante, né, Aline? Então, muitas vezes a paciente acho que ela acaba sabendo que o tratamento X seria o ideal para ela naquele caso e o SUS não disponibiliza. Então, eu acho que é um pouco por aí, entendeu? E aí dela chegar Tá, no SUS e falar, olha, doutor, e se, né, e essa opção? E aí hoje a gente sabe que, na verdade, o SUS ainda não, né, não consegue oferecer o que tem de melhor para todo mundo, né? Não, mas é só assim, importante dizer que eu não estou falando nada de incorporação de tecnologia de medicamento no SUS. Não, só para as pessoas só acharem que eu sou contra. Não, para mim ficou super claro. Eu acho que a pergunta dela tem um pouco a ver com isso, porque a gente acompanha relatos de muitas pacientes, né, que justamente porque ela está mais ativa, busca mais informação, elas trocam muito informação na rede, e aí, óbvio, né, você fica sabendo, nossa, tem tal tratamento, e aí tem um pouco esse desafio aí para quem é do SUS e para quem não é, né? Isso está acontecendo até para quem é da saúde suplementar. Então. Mas ficou claro que eu não estava querendo dizer isso? Ficou, tá? Que eu não estava querendo dizer que as pessoas não têm direito a um melhor tratamento, não, tá? Então tá bom. Ficou claro, sim. Você sabe, ela até está dizendo assim, ficou claro. Deixa eu te perguntar uma coisa, acho que a gente já vai ter que combinar outra, mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão do plano avançado de cuidado, porque eu também acho que esse é um outro direito que a gente precisa falar muito no Brasil. Sim, concordo, né? Então, é importante que as pessoas, elas tenham, eu acho que não está nem muito na nossa cultura ainda, né, Luciana, que as pessoas tenham o direito de fazer, de tomar decisões, principalmente em situações nas quais elas têm um prognóstico, né, que esse prognóstico, num certo momento, elas não vão poder tomar essa decisão. Então, por exemplo, quando ela tem um diagnóstico de demência, por exemplo, quando ela recebe esse diagnóstico, seria muito importante que ela pudesse, ali naquele momento, fazer escolhas tomar decisões sobre a própria vida e fazer um plano avançado de cuidado, né? Decidindo sobre aquilo que ela deseja, sobre aquilo que ela não deseja, em relação ao seu próprio cuidado. Para que naquele momento que ela não possa. Porque o plano avançado, nesse sentido, né, que a gente está falando no sentido de que naquele momento ela não vai poder tomar uma decisão, outra pessoa vai ter que tomar uma decisão por ela.
muito semelhante ao que ocorre a diretiva antecipada, só que, né, são questões um pouco diferentes, mas tem essa questão da pessoa não ter capacidade de tomar uma decisão. E isso é um respeito à autonomia daquele paciente, né? Porque você vai, naquele momento que ela não puder decidir, você respeitar tudo aquilo que ela construiu para ela. Né? Então, é muito importante que esse plano avançado tivesse mais, digamos assim, incutido, né, na nossa cultura, que ainda não está. Né? Lu, tá sem microfone. Meu Eu não Deus. te... Acho que aí tem alguns desafios, né? Acho que tem um monte de trovão aqui, tá caindo bastante chuva aqui. Acho que tem alguns desafios. A gente precisa falar mais sobre final de vida, né, Aline? A gente precisa falar mais sobre morte, a gente precisa falar mais do quanto a gente pode se preparar também para essa fase e obviamente, né, pensar antecipadamente em como a gente gostaria que acontecesse. Eu acho que é isso que, né, eu entendo dessa forma. Então, a partir do momento que eu penso, eu coloco no papel, eu comunico, e eu preparo as pessoas que vão estar nesse momento comigo também para respeitar as minhas vontades, né? Então, acho super importante, acho difícil, sim, mas acho que vale muito a pena a gente conseguir falar mais disso, sem dúvida nenhuma. Sim, também acho importante, né? Para a gente pensar nessas situações difíceis de serem pensadas, né? São difíceis, mas eu concordo com você. A gente criar essa nova visão até sobre a terminalidade da vida, né? O que ela significa, né? Trazer um outro significado para isso, né? Final faz parte, né? Um pedacinho, mais uma parte importante da nossa vida. Ó, já que a gente está encerrando, queria que você falasse do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, né? Eu sei que ele é fresquinho, então a gente está aqui em parceria, pensando um monte de ideia. E contasse, na verdade, também que tem o guia, né? Todos esses direitos aqui que a gente acabou de comentar, eles estão num guia que amanhã vai estar lá no site, mas conta um pouco do Instituto, do trabalho e o que você achar importante. Sim, a gente é fresquinho, né, Luciana? Não tem nem 6 meses nosso Instituto, Instituto Brasileiro de Direito do Paciente. Ele foi criado com esse intuito de disseminar uma nova cultura que a gente acredita que seja importante para o nosso país. De cuidado do paciente, né, baseado nos direitos, baseado e numa relação humana, cooperativa, não adversarial, né? Então a gente promove basicamente capacitações, né? Um instituto educacional, como eu posso defini-lo, de disseminar informação e o guia, né? Que nós estamos lançando é um orgulho enorme estar com o Instituto Oncoguia, né? Que tem toda uma tradição, enfim, né, uma importância enorme para os pacientes do nosso Brasil. E então a gente vai lançar, está lançando, né, o nosso guia de direito dos pacientes, e ali há esses direitos que a gente, né, comentou hoje, que a gente tratou hoje, e a gente também está aberto, né, nas nossas redes sociais, para que a gente possa receber também eventuais dúvidas sobre o próprio guia, que a gente quer que suscite dúvidas mesmo, que as pessoas suscitem a curiosidade das pessoas sobre o guia, né? Aline, eu acho que a gente já está pensando num monte de parceria, mas eu também estou achando que a gente poderia também pensar numa forma, né, da gente estimular os pacientes a nos procurarem também para falar desses direitos. Sim. E a gente pensa junto o que a gente faz com essa informação. Porque eu acho que é a bandeira que vocês estão liderando e, de repente, a gente pode ser também, né, uma forma de estimular os pacientes, porque eu acho que tem muita barreira na prática, Aline, tem muita barreira na prática. Acho que a gente seria importante, assim, né, a gente divulgar, o paciente, né, comprar ideias junto e batalhar para que eles aconteçam na prática, e se não acontecerem, de repente,
né, usar o nosso canal mesmo também para nos procurar e trazer essas dificuldades, e aí eu já te proponho mesmo aqui da gente pensar junto como é que a gente trabalha essas informações, né? Eu acho que tem essa questão também da lei, do estatuto, né, que também a gente vai batalhar junto aí, eu sei que é uma das prioridades também do Instituto, então, e tem várias ONGs aqui também contando, que estão acompanhando a gente. Não, eu fico muito feliz e acho que essa sua ideia é muito importante, né? A gente lança o guia, a gente quer que os pacientes se apropriem desse guia e que, de alguma forma, né, a gente pode pensar como que eles dão um retorno, né, sobre o guia, né? Acho que é mais ou menos isso, né, Luciana? Que eu acho que... E vocês têm esse contato, né, essa proximidade com os pacientes. Eu acho muito importante. Porque a gente vai ter que entender, né, Aline, qual que é a barreira, para até pensar mesmo onde que dá para buscar melhorar. Acho sim que a gente tem que, né, brinquei com você, mas eu acho que os profissionais de saúde têm, né, uma importância imensa, até porque todos esses cases que você traz, né, de fora, né, eu estou entendendo aí que o berço, né, são as instituições hospitalares, né, que é onde essa relação se concretiza. Então, ou é numa clínica, ou é num hospital. Então, eu fico imaginando, assim, né, o quanto esses lugares também tinham que levantar a bandeira de que eles respeitam esses direitos, né, Aline? Sim, sim. Por exemplo, né, lá na Joint Commission de acreditação, o direito do paciente é um elemento da acreditação, né? Então, assim, para o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido, a tomada de decisão compartilhada é o recomendado. Então, a gente não está falando uma coisa né, que os hospitais e os profissionais nos outros países estão contra. Ao contrário, é porque no Brasil a gente tem uma outra percepção disso tudo, infelizmente. Muito bom, muito bom. Bom, a gente depois combina outro dia para a gente continuar nosso papo, tá? Quero agradecer muito, muito. Lembrar aí para todo mundo que as lives sempre ficam disponíveis, então quem quiser, né, dar um compartilhar, convidar vocês também para conhecer as redes sociais do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente. A doutora Aline está aqui com a gente. E ficamos por aqui, né, Aline? Então, boa noite para você. E até breve. Até breve. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.